Fala pessoal do Resenha Blues, tudo bem? Hoje uma resenha diferente, uma resenha aqui no estilo podcast. Até porque a última resenha ficou bem longa, né? 2 horas, e acredito que se a gente pegasse as ideias desse jogo contra o Liverpool, mais o jogo da Copa do meio da semana, iria ficar uma resenha muito longa. Então resolvemos fazer nesse tema podcast e vou conversar com o pessoal que já participa da resenha, né? O vovô blogueiro, que é o Alessandro, o Bruno, o Carlos Alberto, o Heitor, né? E também o Davidson. Vai ser a resenha dessa maneira, beleza, galera? Bom, primeiro que eu vou pedir a opinião aqui é o Davidson, tá? Davidson, o que achou do jogo, cara? Conta pra gente um pouquinho. O resumo geral da partida, eu acredito que o time se comportou bem, mediante as circunstâncias que se colocaram durante a partida, né? Jogando com 10 é muito mais complicado, principalmente contra o campeão inglês, o atual campeão inglês. E ainda com a equipe de formação, sem todos os reforços, eu estaria como ponto positivo a constância da equipe, mesmo jogando com um jogador a menos. Eu acho que foi importante o desempenho geral para dar um pouco mais de tese às ideias de Lampard. Como ponto negativo, eu citaria as atuações de Kepa e de Christensen. Christensen não foi tão culpado pelo lance, né? Foi uma bola nas costas dele. Caso não fosse ele expulso, talvez seria até Kepa. O que eu não sei se seria tão ruim assim, né? Poderia entrar Cabadeiro, que nós não saberíamos como seria o desempenho, mas a gente já conta com o desempenho ruim de Kepa há algum tempo, né? O lance do segundo gol foi falha totalmente dele. Eu acho que é um goleiro abaixo para a equipe. Eu acho que o Chelsea deveria ter ido atrás de um goleiro mais consistente, um pouco mais de rodagem, um Donnarumma talvez, um Oblak. Mas é o que temos pro momento, né? Até com a vinda de Mendy, vamos ver se ele consegue ter alguma coisa de espírito novo para lutar por posição com Kepa. Mas de momento é o que a gente tem, né? Cara, realmente o Kepa vem falhando sempre, né? Vai ser assunto para daqui a pouco. Agora eu queria saber a opinião do vovô blogueiro. Cara, conta pra gente aí, vovô. Bom, mano, primeiro tópicos aí, resumão da partida. Vamos lá, o que eu vou falar? O Chelsea começou muito mal, começou respeitando demais o Liverpool. Nos primeiros 30, 40 minutos, não fez absolutamente nada, deixou o Liverpool crescer. O Liverpool completamente dominou o jogo. Aí, com a expulsão do Christensen, tendeu a piorar. No segundo tempo, tomamos um gol logo de cara. O time não reagiu como devia ter reagido. Eu não vi absolutamente nada em termos de reação. Sinceramente, até o lance Bom, antes disso, né? Quando o Kepa fez aquela cagada lá, eu falei, bom, já foi, já era, vamos perder de 4 ou 5. Não vi o Chelsea conseguindo empatar o jogo, ou até mesmo ganhar o jogo. Quando o Jorginho perdeu o pênalti, então aí complicou tudo demais. Resumindo, Chelsea jogou apático, jogou muito mal, jogou nas mãos do Liverpool, parecia que estava jogando fora de casa, não reconheci o time. Cara, nosso amigo cidadão inglês Alessandro tá bravo com o time, cara. E não é por menos, né? Realmente acho que foi apático em alguns momentos e de certa forma até covarde. E pra você, Brunão, o que achou, cara? Olha, Felipe, ser bem sincero, eu vejo muita gente falando por aí que o jogo tava ruim pro Chelsea e que a situação tava meio que incontrolada. E eu discordo em muitos aspectos. Lógico, sempre trabalhando com o termo dentro do possível. Porque, tipo, veja bem, a gente tava sem vários jogadores importantes. O Chelsea tava conseguindo segurar o ímpeto, né, vamos dizer assim, do Liverpool. E sim, tava tomando pressão, faltava uma outra saída para dar uma desafogada. O Werner, infelizmente, tomou algumas decisões erradas. O Havertz ainda não tá tão habituado. E até a expulsão, a gente sim
entre aspas, tomou uma pressão, mas nada também de muito perigo pro gol do Chelsea. Pelo menos eu não consegui ver algo, tirando aquele lance que o Kepa saiu destrambelhado, né, o padrão dele, mas até o lance da expulsão eu tava até confortável sabendo de tudo que estava acontecendo, sabendo da situação real do Chelsea em várias questões. E mesmo se tivesse todos os jogadores que estão no departamento médico ou então que não estão preparados para o jogo, é, ainda assim o time do Liverpool é um time mais montado, é um time que já está mais tempo junto, eles têm o mérito deles, não é um demérito total isso do Chelsea, eu considero mais como um mérito deles mesmo. E dentro do possível a gente jogou muito bem até o lance da expulsão. Então, né, depois da expulsão foi aquela coisa, né, o time ficou abatido, lembrou muito o time da versão 2019/2020, que foi aquele time muito jovem, aquele time que se abala muito e se abalou, né, querendo ou não ficou abalado e tal, enfrentando o que pra mim é o segundo melhor time do mundo, só atrás do Bayern, que é um rolo compressor mesmo, não tem muito o que falar deles, mas sentiu para um time que não podia sentir nem um pouco, e sentiu bastante. Acabaram as saídas, o Timo Werner ainda sofreu um pênalti no segundo tempo, mas é, ficou sobrecarregado, tudo praticamente para ele. O Kovacic, que estava ajudando na saída, conseguia construir algumas jogadas ofensivas que levavam perigo, que tiravam um pouquinho do time do Liverpool de cima do Chelsea no primeiro tempo. O Kovacic já no segundo ficou bem retraído, ele não conseguia sair, o Jorginho já não estava saindo, o Kanté estava bem empenhado na marcação e também mal saía. O time do Chelsea foi amassado o segundo tempo inteiro, muito por demérito nosso e mérito do time escalado por Klopp, que, meu Deus do céu, é um time muito organizado. E pontos positivos, pontos negativos. Pontos positivos eu posso citar a defesa até o final do primeiro tempo, quando houve a expulsão, uma defesa de certa forma até sólida, sem brincadeira. Eu vi muitas vezes o Zuma ou o Christensen ou recuando pro goleiro ou tocando para lateral, sem ficar arriscando muito passe, coisas que eles não são habituados a fazer, eles não são bons nisso. E linhas defensivas que funcionavam. De certa forma, dava para ver que o Liverpool tinha dificuldade em ultrapassar a mais ou menos o meio campo ali, porque o Chelsea conseguiu sim congestionar o meio campo, eu creio que essa foi a tentativa do Lampard, sem muitas opções. Congestionou o meio, congestionou um pouquinho na lateral também, até por isso jogou com 3 volantes e funcionou, de certa forma funcionou sim. O Liverpool não teve tanta chance até o final do primeiro tempo. E pontos negativos, bom, eu não sei se dá para citar a falta de psicológico do Christensen, mas de certa forma foi isso que pesou bastante. E que nem eu já citei, como o time se abalou logo após o gol. Eu acho que ficou bem marcante, todo mundo sabe que ali, a partir dali, foi um divisor de águas. Não vou ser repetitivo e citar o Kepa, porque né, todo jogo é o Kepa, esse jogo também, pronto, acabou. E aí depois o time ficou bem abalado e, bom, é isso. Um ponto negativo também é uma reclamação minha, isso eu acho bem pessoal, mas eu acho que o Lampard não errou na escalação para o jogo, mas para mim ele errou no que ele podia ter feito no segundo tempo. Eu acho que demorou a entrada do Hudson-Odoi, eu acho que poderia ser um pouquinho mais antecipado. A gente já estava perdendo e o Timo Werner estava muito sobrecarregado nessa saída. Eu acho que mais uma pessoa para ajudar, além de ele ter mais fôlego e ajudar na marcação, era alguém que podia partir em velocidade, porque o Timo Werner deu para ver que ele ficou muito sobrecarregado e ele não sabia muito lidar com isso. O tempo todo dois em cima dele, o tempo todo paravam ele com falta e a gente ficou perdido e a zaga foi cansando, o time foi cansando, falta de maturidade pesou e aconteceu o que aconteceu. Cara, o Lampard tem que acertar nos próximos jogos esse ataque, né? Realmente, nos 2 primeiros jogos, pesou pro Werner, né? E aí, Heitor? Conta pra gente o que você viu do jogo. Então, cara, eu acho que o jogo
até o primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, tava ótimo pro Chelsea, tava ótimo. O jogo tava bom, a defesa com o Christensen ali conseguindo fazer um bom jogo, né? Provando que ele merece algumas chances durante a temporada. Aí tudo desandou quando ele foi expulso. A defesa se desarmou e o ataque, mesmo persistindo, não conseguiu fazer muita coisa, porque a defesa do Liverpool realmente é uma defesa muito boa, né? Eu acho que de ponto positivo o Werner, que apesar de perder 2 gols ali, um estava impedido, mas aquele chute que ele deu ali foi meio estranho. Ele perdeu 2 gols, duas grandes oportunidades, mas mesmo assim eu acho que ele é o destaque da partida, porque ele sempre tá persistindo, ele estava jogando de ponta nessa partida, e eu acho que ele conseguiu fazer um bom papel mesmo não fazendo gol, nem sofrendo pênalti. Ele conseguiu criar algumas jogadas e persistiu bastante. Por isso que eu acho que ele foi o jogador mais importante da equipe. E outro ponto positivo, a defesa, né? Até o primeiro tempo, que eu acho que foi uma defesa bem sólida. Porque contra o Liverpool realmente a gente não tem que ter o jogo perfeito, né, cara? Aquele jogo que, tipo, nada dá errado. Você tem que ter 11 contra 11, o mesmo patamar de elenco, ou seja, com Ziyech, Pulisic, Aspilicueta, e não ter nenhum expulso. Aí sim a gente conseguiria competir, acho que de uma forma interessante contra o Liverpool, talvez até conseguir a vitória. Heitor, concordo contigo, cara. Contra o Liverpool tem que estar 100% focado, o mínimo de falhas, senão realmente a vaca vai pro brejo, cara. Agora queria ouvir aqui do Carlos. Carlos Alberto, vulgo Carlinhos. O que achou do jogo, meu amigo? Bom, última partida. Apesar do resultado e da falha individual do Kepa e desfalques, né? Eu consigo ver eu consigo ver coisas boas nessa partida, em especial no sistema defensivo. E quando eu falo do sistema defensivo, eu estou ignorando completamente o Marcos Alonso, que é um cara que até o próprio Lampard meio que já desistiu. Ele está lá por ser a única opção. E razoavelmente, até o Aspilicueta jogando na esquerda seria melhor. Bom, agora eu vou pro principal. Nossa dupla de zaga, a que começou, Christensen e Zuma, estavam jogando bem até. Assim, a bola do Mané e tal, que o Christensen acabou sendo expulso, foi uma ocasião de jogo, mas até nem culpo muito ele. Ele tinha que parar o lance mesmo. Acabou, sei lá, sendo expulso. Eu não questiono totalmente a expulsão, não encaro como roubo nem nada do tipo, mas eu questiono um pouquinho, ó. Talvez tenha rolado um excesso de critério. Mas enfim, no segundo tempo tivemos o Tomori, que voltou a jogar o que já vinha jogando na temporada passada, e fez uma boa dupla com o Zuma. E eu queria destacar o jogo aéreo do Zuma. E ganhou todas, inclusive do Virgil van Dijk. Então vale esse destaque aí para esse zagueiro que é tão criticado. O primeiro gol foi uma jogadinha, aquelas jogadinhas de triangulações desse trio de ataque que é muito entrosado do Liverpool no início do segundo tempo. E o segundo foi aquela bobeira inacreditável do Kepa. Mas eu acredito que até o próprio Liverpool, se não fizesse gol nessas ocasiões, ia continuar martelando o Chelsea. Eles também, depois do segundo gol, deram uma relaxada, início de temporada e tal. Mas então eu acho que esse lado defensivo eu consegui tirar coisas boas. O Jorginho, eu acho que eu gostei muito dele na partida passada. Eu gosto muito do futebol do Jorginho, apesar das ressalvas e tal. Mas mostrou que, assim, o Klopp também montou um time que fez um ferrolho no meio
E a gente não contava com o Fabinho também na zaga, que acabou indo muito bem na zaga e dando um Wijnaldum lá que acabou nem atacando tanto. Ele fez esse trabalho, entre aspas, sujo junto com o Keita no meio, né? Para pressionar mesmo o Jorginho e não dando a saída de bola de qualidade. Não dando essa saída de bola de qualidade pro Jorginho, a gente teve o Kovacic também jogando bem, tendo alguns espaços, enfim. O Kanté também jogou razoavelmente bem, também nada demais, e jogou bem no nível normal do Kanté. O Havertz, mais uma vez, foi discreto, mas dessa vez ele tentou participar um pouco mais do jogo, só jogou o primeiro tempo, né? Porque ele foi sacrificado pro Tomori poder consertar a linha de 4 lá atrás. Não tem muito o que dizer. No jogo passado eu acho que ainda rola uma crítica, nesse não, porque ele estava jogando como falso 9 e a proposta do Chelsea era muito mais defensiva. E só teve uma jogada, né, que fez aqui naquela jogada que ele estava impedido e fez o lançamento pro Werner. Mas, sinceramente, eu acho que tira coisas boas, táticas. O próprio Lampard pode começar a repensar no time com o Jorginho. Eu ainda acho o time com o Jorginho interessante em partidas que o Chelsea tem que propor o jogo, tem que fazer a bola rodar e a gente vai ficar com muita posse de bola, que não foi o caso dessa última partida. E, sei lá, eu espero muito que o Tomori continue no time. Eu acho que o Silva vai ser titular. E o Tomori estava numa situação que ou ia ser emprestado, ele não estava nem entrando no banco, não jogou pré-temporada, mas num jogo de verdade mostrou porque todo torcedor bota muita fé nele. Até o momento, o Tomori foi o nosso melhor zagueiro da temporada passada, apesar de ter jogado pouco, né? Jogando menos de uma meia temporada, né? Jogou bem, então acho que eu gosto de tirar coisas boas da partida. Agora, no meio de semana, vou encerrar esse áudio para poder ficar mais fácil de cortar. Galera, o primeiro tópico aí, acho que dividiu bastante opinião, né? O pessoal achando que até que foi bem no primeiro tempo e também alguns achando que o time poderia render mais. Eu acho que de fato a gente foi um pouco omisso, deixou de atacar, entrou com 3 volantes. Acho que poderia ter jogado um pouco mais, de maneira mais ofensiva, né? E até mudança tardia ali do Lampard. Teria colocado o Hudson Odoi para tentar puxar um contra-ataque, mas vida que segue. Agora pensando aqui, citando, né, na verdade, dois jogadores que acho que dá para questionar, que seria o Kepa e o Havertz. Queria ouvir de você, Davidson. O que você acha desses dois, focando aí na atuação desses dois jogadores no último jogo? Em relação à atuação de Kepa e de Havertz, eu posso considerar as negativas novamente, né, principalmente a do goleiro espanhol. Havertz, infelizmente, não teve como jogar os dois tempos, até porque foi sacrificado por Lampard, né, foi escolhido, né, para ser substituído por conta da expulsão de Christensen e a entrada do Tomori. Mas foi uma atuação novamente abaixo, como foi, por exemplo, contra a do Brighton. Apesar que é apenas o segundo jogo dele, eu acho que ele tem muito a amadurecer. Ele é muito jovem, tá tem dado como nível futebolístico, apesar de já ter uma rodagem um pouco maior. Mas a Bundesliga tem um nível totalmente discrepante em relação à Premier League. E eu acho que ele vai amadurecer com o passar dos jogos. E claro, né, também varia de acordo com a posição que ele foi escalado, né. Ele foi colocado no início do jogo praticamente como segundo centroavante, eu não entendi muito bem Lampard nesse quesito. Questionável novamente, né. As escolhas de Lampard estão sendo bem questionáveis. Mas foram abaixo. Cara, eu já vou mandar a minha aqui, eu penso igual a você. Foi abaixo, o Kepa decepcionando de novo. Eu vou poupar os meus comentários pro Kepa, porque eu acho que eu tô me tornando um hater muito constante dele, cara. Não consigo achar qualidades nele. E já mando pra você, Carlos. O que achou aí da atuação do Kepa e também do Kai Havertz? Bom,
Bom, tem esse tópico aí do Kepa que eu acho que é um tópico que nem adianta muito falar muito sobre. E até fez, assim, fora o lance bizarro, daí até que fez uma partida ok. E fez umas boas defesas, nada demais, nada espetacular. E se não fosse aquele erro bobo que mudou, assim, com certeza mudou o jogo, talvez ele fosse mais, tivesse uma partida boa, né? Contra o Liverpool ia ser bom. Porque o primeiro gol, certamente a culpa não foi dele. Mas agora já foi confirmado, não foi apresentado, mas já foi confirmado que o Mendy já é do Chelsea. Então, então é um cara que a gente nem precisa mais ficar falando sobre. Se por acaso ele eventualmente na temporada volte a ser titular, e vai ser bom, porque ele vai ter que superar o Mendy. Ou então vai ser muito ruim, porque o Mendy vai ser pior do que todos os outros goleiros, eu acho que não. Então, sei lá, eu acho que essa pauta do Kepa a gente tem que superar. Foi um erro, a diretoria está tentando recuperar a questão financeira, que faz muito sentido. Por mais que o torcedor queira, né, compre outro, venda ele, mas a gente sabe que não funciona assim. Não é o FIFA. Então eu entendo a questão financeira de diretoria tentar fazer alguma grana ou tentar conter o prejuízo financeiro com o Kepa, mas também chegou no limite também. A gente não vai entregar todos os pontos para tentar fazer alguma grana com o Kepa. Não vai, eu acho que para tu ter um limite, né? Então é isso, o Mendy tá chegando. É um goleiro ok, eu acho que ele vai mandar bem. Eu acho que ele vai ser um cara bem ok, assim. Cara que não vai fazer milagres, mas também não vai cometer os erros bobos que o Kepa comete, né, com certa frequência desde a última temporada. É isso. Cara, temos que aprender a conviver com esse erro infeliz da diretoria, né, cara? É meio difícil, porque pagamos muito caro nesse goleiro, então realmente a cornetagem em cima dele é grande, cara. O que você acha, Sandrão? O que pensa da atuação do Kai Havertz e também do Kepa nesse último jogo contra o Liverpool? Em relação ao Kepa, todo mundo sabe a minha opinião sobre o Kepa. Eu acho que ele não é goleiro para a Premier League, nunca foi goleiro para a Premier League. Não gosto dele desde o primeiro dia que o Chelsea assinou o cara. Se posiciona mal, se relaciona mal. Se bem que nos primeiros 10, 15 minutos aí ele conseguiu pular. Já tem uma melhorinha, porque pelo menos já estava pulando nos escanteios e conseguiu encaixar umas bolas nos escanteios e nos cruzamentos. Mas você vê naquela indecisão do Christensen para ele, você fez a falta, porque realmente eu acho que o Christensen não botou fé que o Kepa ia chegar na bola antes do Mané. E o segundo gol, pelo amor de Deus, né, bicho? Palhaçada. De novo, muita indecisão, demora muito para pensar. Enfim, o Kepa para mim nunca não é goleiro. E o Havertz, infelizmente o Lampard está jogando ele fora de posição. Não sei o motivo, tá? Ele até deu uma cutucada no Lampard depois do jogo, dizendo que tinha que sacrificar jogar fora de posição, que não é o jogo dele. O moleque está aprendendo ainda a se adaptar na Premier League e logo de cara já joga fora de posição, sem condições. Então, para mim, o Lampard tem que dar uma olhada aí de novo, porque senão o Havertz não vai exercer a função que ele veio para exercer, ou que eu penso que ele veio para exercer. O Kepa eu nem vou me estender, cara. Eu concordo com o que o Sandrão falou. E quero saber do Bruno. Mas eu penso muito parecido com o Bruno, então já vou falar que concordo com você também, viu, Bruno? O Kepa é aquela coisa de sempre que a gente já conhece, né? Você sabe muito bem o que eu vou falar. Até manter a postura, cara. E não falar palavra muito pesada aqui, mas tá deixando a desejar faz tempo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre
culpar a linha defensiva, culpar os zagueiros, culpar o time que estava sem confiança, bom, acho que agora não tem mais, né? Deu pra ver que aquilo ali é dele, é bem pessoal, e eu acho que de certa forma não é bem a linha defensiva que influenciava ele a não jogar tão bem. Eu acho que até ele não passava tanta confiança para os zagueiros, que já são jovens também, igual ele. De certa forma eu penso que ele é mais culpado das falhas defensivas da temporada 2019/20 do que os zagueiros. Mas os dois também falharam bastante. Meu ponto de vista, eu creio que o Kepa não tem psicológico ainda, não tem confiança, se abala fácil, se abalou muito com o lance da expulsão, ele sentiu bastante, então é aquela coisa. O Havertz já é, de certa forma, falta de confiança também, falta de se habituar, deu para ver muito bem que ele funciona. Se alguém falar que ele não funciona, tá mentindo, não viu o jogo. O moleque funciona, teve o lance que o Timo Werner perdeu o gol, mas estava impedido. O próprio Havertz estava impedido nesse lance, mas deu para ver como ele pensa rápido, como ele é um cara importante, como ele é um cara que ajuda a marcar e briga. Falta ele se habituar, falta conhecer os companheiros, falta até ele mesmo localizar o seu posicionamento com o Lampard. O Lampard no primeiro jogo colocou ele aberto pela direita, agora ele já foi mais centralizado e às vezes como 9 ele subia também e ficava lá como um falso 9, vamos dizer assim. Então falta o Lampard encaixar um jeito que ele vai aproveitar mais o moleque para jogos como esse, né? Ele pode ser aproveitado em muitas posições, mas tem jogos que o local em que ele acha que ele rende mais, o local que o Werner acha que rende mais, o Lampard achar a real formação do Chelsea para jogos difíceis, cascudos, com times cascudos como esse, a gente pegar ele na nossa, entre aspas, melhor formação. Para mim falta só se acostumar, o moleque falta tempo, falta uma outra cidade, uma outra liga, uma outra língua, um outro time, um outro país, um outro treinador, um outro jeito de pensar. Bom, né? Não é porque o cara custou 80, 100 milhões de libras com adicionais que ele é obrigado, ele tem que se acostumar com o time, se adaptar em 1 ou 2 jogos. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Heitor, eu vou passar a bola para você perguntando um negócio, cara. Tem como defender o Kepa nessa altura do campeonato? Cara, não dá mais pra defender o Kepa. Infelizmente não dá mais pra defender o Kepa, porque é ridículo isso. É ridículo. Nenhum problema individual fora de campo faz o cara errar um passe na frente do jogador. Ele era só dar uma bicuda pra frente, melhor do que dar o passe no pé do jogador, entende? Claro que ia ser criticado dos dois modos. Se ele desse a bicuda, iam falar que era só tocar pro lado. Mas é melhor, com o Kepa, é melhor dar a bicuda mesmo, entende? Do que dar o passe pra frente, assim, arriscar muito. Eu acho que o Mendy vem pra resolver esse problema aí, porque tá ridículo, ridículo. Esse Kepa aí complica, né? E já o Havertz, eu acho que ele tá conseguindo se acostumar com o tempo. E contra o Liverpool, nenhum dos nossos jogadores se destacou muito. Imagina o recém-contratado que ainda está se adaptando, né? É isso, né, galera? Sobrou uma até uma paciência maior pro Havertz, né? Mas pro Kepa aí não tem que ter peninha não, né? Pouca ideia pro Kepa. E galera, pensando aí no jogo de quarta-feira, né? Como vocês iriam pro jogo? Titular, um time mesclado, né? Um pouco titular, um pouco reserva, somente com reserva. Eu queria começar essa pergunta aí pro Bruno. Como é que você escalaria, Brunão? Fica difícil definir time titular, time reserva com tantas baixas que a gente tem no time atualmente. Felipe, ser bem sincero, eu acho que agora não é a hora de testar jogadores, de, de testar, que eu digo, testar em outras formações, fazer uma coisa ou outra. Eu acho que é hora do Lampard tentar se encontrar em meio às contratações que chegaram, o time que ele tem e o time que ele pretende colocar. Eu acho que esses times mais fracos
Se o Chelsea já fosse um time mais consolidado, algo em torno parecido com o Liverpool, com o City, levando em consideração só os times da Premier, eu aconselharia aí com um time mais reserva, com um time mais mesclado, mas eu acho que agora é a hora do Lampard tentar encaixar o máximo possível o time que ele tem em mente como titular. Por que que eu falo isso? É, Porque ele precisa se achar, o Lampard também precisa se achar, o time precisa se achar, tem jogadores que precisam pegar confiança, tem o Havertz que precisa pegar confiança, o Timo Werner, se eu não me engano, ainda não marcou em jogo oficial, o moleque ainda não marcou, então ele precisa fazer esse primeiro gol dele para desencantar, o Havertz precisa fazer uma partida de mais confiança, com mais acertos, o Havertz ainda teve alguns erros, ou então ainda ficou meio afastado, nervoso, meio escondido do jogo em alguns momentos. Então eu iria com Havertz, eu iria com Werner, eu iria com o James e se quiser experimentar talvez o Asp na zaga também pode, se não o Tomori, porque é um cara que eu acho muito promissor e merece um espaço. É, No gol, eu ia com o Cabaleiro, muito pela falta de confiança do Kepa, que eu acho que diferente do Havertz, que não tem tanta confiança, não está tão habituado, o Havertz acho que ele vai agregar com esse jogo. O Kepa, eu acho que não. Eu acho que é melhor dar espaço para o Caba e o Kepa é perigoso diminuir ainda a confiança que ele tem se ele cometer algum frango, alguma coisa assim no jogo tão simples como esse, porque o psicológico dele é realmente muito fraco. Pelo menos é o que ele apresentou até agora. Então com o Cabaleiro, o lado esquerdo ainda não sei se o Tio vai voltar, provavelmente não, então vai com o Alonso. O outro zagueiro que for, o Thiago, provavelmente, acho que não vai voltar ainda, mas se voltar, vai ele já para tentar esboçar um time. Os volantes vão os tradicionais mesmo, vai ou o Jorginho e o Kanté e o Kovacic, os três juntos, ou então só dois, e o Havertz espetado ali atrás do atacante, o Timo Werner, o Mason Mount e o Odoi. Eu escalaria assim. É, não dá tempo de ficar testando muita coisa. O Chelsea precisa se encontrar, o Lampard precisa se encontrar, tem jogadores que precisam se firmar e jogos fáceis, assim creio que servem para isso também. E é isso. Um abraço e até. E pra você, meu amigo Davidson, como que a gente escala esse Chelsea pra amanhã? Na partida contra o Burnley, se eu fosse o Lampard, eu daria um pouco mais de rodagem ao elenco. Oportunidades para Cabadeiro, para Hudson-Odoi, para Tomori, para Rudiger, para Barkley também. E dependendo do que ele tem como opção também em relação às estreias de Thiago Silva, Chilwell, Pulisic e Ziyech, eu acho que Pulisic e Thiago Silva tem mais condições de jogo no momento. Eu acho que eu poder também colocá-los para ganhar um pouco mais de ritmo, até porque eles vão ser muito importantes e provavelmente vão ser titulares ao longo da temporada. E eu acho que vai ser um jogo para a gente ver algumas novas peças também em relação ao banco de reservas, porque o Odoi não entrou ainda, se eu não me engano. Barkley jogou pouco, Rudiger também. Eu acho que poderia dar um pouco mais de rodagem no elenco. Eu não iria com a equipe 100% titular. Quem sabe Havertz também e Werner, como são novos na equipe também. Poderia dar um pouco de minutagem para eles. E eu espero contar com as estreias dos jogadores que ainda não conseguiram fazer isso. Cara, eu concordo contigo. O Davidson ainda mais oportunidade por Barkley, cara. Eu já falei em outras resenhas aí que eu sou um grande fã dele, cara. Eu também iria de Barkley de titular. Heitor, nosso menino prodígio, conta pra gente aí, meu amigo, como que iria pra esse jogo contra o Bursley na quarta-feira. Amanhã, também conhecida como amanhã. Eu acho que a gente poderia fazer um elenco mais misto, sabe? Com o Thiago Silva, o Tomori na zaga, pra dar uma testada no Tomori. Ele é muito bom jogador, pra mim melhor que o Rudiger, não sei por que insistem nele.
mas tudo bem, né? Eu acho que também outro que poderia ser testado nessa partida é o Havertz, porque ele não tá conseguindo muita confiança nos jogos e é muito importante ele começar a fazer alguns golzinhos para adquirir confiança, né? Então, eu acho que poderia colocar esse jogo aí, um elenco misto com o Havertz contra o Barnsley, porque é uma equipe muito limitada comparada ao Chelsea. E eu acho que o Havertz consegue alguma coisa nesse jogo, alguma jogada interessante, talvez até um gol, para adquirir confiança e despontar, né? Eu confesso que eu também quero ver o Havertz em campo nesse amistoso, cara. Eu quero ver ele jogar e jogar bem. E quanto mais eu ver o Havertz jogar, mais feliz eu vou ficar. Sandrão, vovô, blogueiro. E aí, cara, pra amanhã, como que a gente vai? Titular, reserva, misto? Manda aí, meu chapa. Na minha opinião, eu acho que deveria ir com o time reserva, dar a chance aí pro pessoal que não jogou ainda, Loftus-Cheek, Barkley, Chilwell, se já estiver voltando de contusão. Thiago Silva deve jogar aí alguns minutos, não creio que jogue o tempo inteiro, mas deve jogar alguns minutos. Né? Tem muita gente aqui querendo mostrar serviço, Odói, então acho que começaria com esse pessoal aí. E conforme for no segundo tempo, e colocando os titulares, dependendo do resultado. Valeu, Sandrão. Valeu, cara. Valeu pela participação. Deixando o último, não menos importante, nosso grande jornalista Carlos Alberto Júnior. Grande Carlinhos. Carlinhos, pra amanhã, cara, como que você iria pra esse jogo? Conta pra gente aí. Bom, amanhã a gente tem mais um jogo, Copa. Então eu pensei que inclusive ia ser mais time Bzão, assim, quase todo mundo. Mas como essa temporada tá típica, pouco ritmo de jogo para alguns jogadores, é um início de temporada com um pouquinho de cara de pré-temporada. No caso do Chelsea em específico, né, que é um time que tem peças novas e vai ter uma mudança drástica no time principal, na base do time. Então, eu acho interessante porque hoje, né, na terça, rolou o coletivo do Lampa, além da confirmação do Mendy, também falou sobre o jogo de amanhã contra o Burnley, que não vai ser um jogo para time B, não. O Cavaleiro vai jogar, o que indica que o Kepa ainda assim vai ser o titular até o Mendy ter condições, eu acho. E eu espero ver o Kai Havertz então jogando amanhã. Eu tava nessa dúvida se ele iria jogar amanhã, porque em tese essas Copas, né, essas primeiras fases são com time Bzão mesmo. Mas já que ele citou isso, seria interessante colocar o Kai Havertz mais livre, quem sabe fazer um bom jogo, né, fazer um golzinho, se dar uma animada nele. Mas de resto, eu quero ver mais o Abraham, que é um jogo de Copa, e eu acho que até pela última partida do Werner, que eu acabei não citando, que também foi uma boa partida, apesar de alguns erros individuais, inclusive num lance que ele perdeu o gol mesmo que impedido, é o tipo de lance que ele não pode perder. O Werner foi muito bem como ponta, ele joga muito bem como ponta, né? Então ele é uma opção interessante pro resto da temporada, falando a verdade, né? Porque o Pulisic em boas condições é o titular da vaga, talvez, mas a gente sabe que é um cara muito inconstante fisicamente, né? E é difícil a gente contar uma temporada inteira com o Pulisic. Então, ele dá essa possibilidade. O Giroud, eu acho que ele vai começar a temporada que nem a temporada passada. Uma opção, terceira, sei lá, segunda, terceira opção. Ele vai estar atrás do Abraham e só volta
com mais força do time se o Abraham cair de rendimento. Ou o próprio Werner, que eu não acredito. Então, eu espero que seja um jogo meio que pré-temporada mesmo, assim. Vai ser meio feio se o Chelsea for eliminado e tal, mas dependendo da situação do jogo, sei lá. Eu acho difícil o Chelsea ser eliminado, mas às vezes até a eliminação amanhã não ia ser de todo ruim. Porque eu acho que essa é a partida que a gente pode usar como, entre aspas, uma pré-temporada. As próximas partidas, as próximas 3 partidas, em tese serão mais fáceis na Premier League e são jogos que a gente vai ter que ganhar mesmo. Então eu tô pensando no jogo de amanhã como de certa forma, extensão da nossa pré-temporada dentro do início da temporada de fato. Mesmo assim, eu acho que eu vou num 2-0 pro Chelsea. Eu acho que vai ser eu acho difícil vai ser uma goleada e tal. Mas o Burnley tá mal, perdeu todos os jogos essa temporada. Chelsea talvez vá nesse intuito de testar o time e tal. Então, um 2-0, 3-1, talvez. E eu espero não estar errado. Então é isso, galera. Muito obrigado, agradeço de verdade quem participou dessa resenha diferente, né, no podcast. Brunão, o Carlos Alberto, Carlinhos, Heitor, nosso menino prodígio, o Davidson e também o nosso querido vovô blogueiro Sandrão. Galera, mais uma resenha na sexta, espero que a gente consiga fazer uma live. E é isso, forte abraço a todos e vamos nessa, vamos Tchaução!